Boa tarde. Boa tarde. Privilégio, né, para mim, porque eu estou apresentando sozinho. Minha dupla foi embora, né? Motivos maiores, estrela maior. Então, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, muitos conhecidos aqui da minha turma, e uns que eu nunca vi na vida, mas eu agradeço, né? Então, agradeço também ao professor Bergamo pelo esforço aí. Gostaria de falar que eu também já tive a aula dele uma vez para assistir o jogo do Flamengo, mas eu agradeço aí pela presença. E o nosso tema aí é o mercado consumidor do Recôncavo Baiano, o estudo de segmentação psicográfica. Eu, José Vasco Paiva de Lima, Renato Santana Souza, que não pôde comparecer, Fábio Vinícius Macedo Bergamo. O roteiro é a introdução, problema, motivação, objetivos, referencial teórico, metodologia, análise, discussão de dados, conclusão, agradecimentos e referências. O problema exposto foi quais os segmentos existentes no mercado consumidor do Recôncavo Baiano e quais suas características considerando a segmentação psicográfica. Analisando o trabalho desde o começo, pôde-se, através da pesquisa, pôde-se perceber um grande crescimento da classe C, que diz indicadores que vieram da classe D e E, devido à aplicação do plano real. Então, houve um grande crescimento da classe C, e essa classe, as classes sociais em geral, inclusive a classe C, tem uma grande influência no Recôncavo Baiano. O Recôncavo Baiano uma região que também está em constante desenvolvimento, tem uma grande economia em crescimento. O objetivo geral: identificar e analisar os grupos existentes no mercado consumidor do Recôncavo Baiano e suas características considerando a segmentação psicográfica. Identificar quais são os grupos que existem dentro do mercado consumidor. Porque muitas vezes é difícil de identificar um grupo existente, né? Então a questão é identificar e analisar esses grupos. Os objetivos específicos são delinear comportamento e características do consumidor, definir segmentação de mercado dando ênfase à segmentação psicográfica, analisar os segmentos psicográficos de mercado no Recôncavo Baiano, gerar implicações acadêmicas e gerenciais na identificação dos segmentos psicográficos de mercado. Referencial teórico: os principais que a gente mais utilizou no trabalho são SOM, LACAPS, LACADAS, FINOT, que é o principal que a gente tomou base no estudo, e Mondelez também, 2008, também a gente teve uma grande parcela de aprendizado também desse artigo, entre outros. Referencial teórico é comportamento e características do consumidor, segmentação de mercado e segmentação psicográfica, o que foi abordado no trabalho. Certo? Falando um pouco sobre comportamento e características do consumidor, Solomon 2002 define comportamento do consumidor como o estudo dos processos envolvidos quando os indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou dispõem de produtos, ideias, serviços ou experiências para satisfazer necessidades e desejos. Tais comportamentos são influenciados pelas características culturais, sociais, pessoais e psicológicas. Podem ser internos, que é a motivação, aprendizagem, percepção, atitudes e personalidades, e externos, que é a família, classe social, grupo de referência e cultura. Ou seja, cada grupo tem o seu comportamento diferente, de acordo com as características culturais, sociais, pessoais, psicológicas. Eles focam mais no que mais é caracterizado do dele, no caso. Segmentação de mercado. De acordo com o Kotler, na Strong 2007, a segmentação de mercado envolve a divisão de um mercado em grupos menores de compradores com necessidades
características de comportamento diferentes, que podem requerer produtos ou mixes de marketing distintos. O mercado, o objetivo de segmentação do mercado é dividir um grande grupo de consumidores em um grupo menor para conhecer qual é a característica que aquele consumidor possui, qual é a forma que ele compra, que ele gosta de comprar. E a segmentação psicográfica, que de acordo com o código de 2006, psicografia se define como sendo uma ciência que utiliza a psicologia e da demografia como uma forma de conhecer melhor o comportamento dos consumidores. Utilizando a psicologia de conhecer o psicológico da pessoa, por que ele compra aquilo, por qual é a necessidade que ele tem de comprar aquele produto. A análise psicográfica permite aos profissionais de marketing a compreensão dos estilos de vida dos consumidores, dos clientes essenciais, para que possam comunicar-se mais eficazmente com as pessoas desse segmento. A metodologia que foi utilizada é a seguinte: o tipo de pesquisa foi uma pesquisa de campo. A abordagem da pesquisa foi quantitativa e descritiva com o objetivo de descrever os dados coletados durante a pesquisa. O universo da pesquisa foi em 13 cidades do Recôncavo Baiano delimitado. A população foi 381 famílias divididas nessas 13 cidades. E os instrumentos para a coleta de dados foram os questionários, que foram também o mesmo número de famílias, foi o mesmo número de questionários. Análise e discussão dos resultados. O total da amostra apontou com um total de 246 questionários respondidos. Aí teve uma queda aí de alguns questionários devido ao não preenchimento, a falta de preenchimento dos mesmos e o não retorno. A maioria foi respondida por mulheres, somando um total de 69,5% para as mulheres, e para o público masculino somou-se um total de 30,5%. Ou seja, nesse recôncavo, no recôncavo delimitado, a maioria das pessoas que estão ali responsáveis pelo desenvolvimento da classe é do sexo feminino. Aí, para uma melhor classificação dos dados em estudo, foi utilizada a técnica de análise de cluster, ou conglomerados. A análise de conglomerados é uma técnica para agrupamento de indivíduos ou objetos em grupos desconhecidos, onde, através do programa SPSS, foi executada uma classificação de cluster. Ou seja, o cluster são grupos que através da pesquisa se descobre, mas que são desconhecidos ainda, que com a pesquisa feita, a gente vai descobrir quais são a personalidade de cada cluster. Os 246 respondentes foram distribuídos de forma bem próxima entre 3 clusters, que foi o ideal para fazer a pesquisa, foram 3 clusters. O primeiro cluster a ser encontrado e foi denominado como cluster em busca da felicidade. Como era um cluster desconhecido, e através das informações obtidas por ele, pôde chegar a esse nome, em busca da felicidade. Ele é composto principalmente de pessoas com idade superior a 40 anos. São pertencentes principalmente à classe C1, que é a classe que está em ascensão, é a classe que está em crescimento, e a grande maioria ligada ao sexo feminino. Como já foi mencionado, o sexo feminino ele predomina, né, no mercado. Aí são as mulheres que se consideram educadas e muito responsáveis, e que sempre buscam aprendizado, procurando informações sobre novas teorias, informações sobre arte, cultura de sua cidade, estão antenadas com o que está acontecendo no dia a dia, são pessoas que são consideradas maduras e que possuem como meta de vida a estabilidade. Essas pessoas, elas possuem uma característica pensadora. Gostam sempre de estar pensando como vai desenvolver a sua vida em busca da estabilidade. Por isso são considerados em busca da felicidade. O cluster 2, encontrado e denominado como Baiano CDF, ele
também ficou fixado na classe C1, mas nesse caso é dado ênfase ao público mais jovem, com uma faixa etária entre 20 e 24 anos. Aí por que vai ao CPF, né? De acordo com a pesquisa que a gente fez, são jovens que visam a educação como uma moeda capaz de bancar o desejo de um futuro melhor. Estão sempre buscando conhecimento através de faculdade e de estudos para ter uma boa vida no futuro. São os lutadores, pessoas que lutam para ganhar vida através de estudos. Se interessam por apenas poucas coisas, possuem contas parceladas a pagar, mas possuem menos propensão ao endividamento. Estão sempre preocupados com a opinião que os outros venham a ter seu respeito. A segurança e o futuro são itens essenciais na sua vida. E o terceiro cluster é o Baiano Variedades. Com o máximo de público jovem, também na idade de 20 e 24 anos, em sua grande maioria, esse cluster está localizado agora na classe B2. A classe B2 ela é considerada uma classe que predomina muito o consumo, principalmente de investimentos, de roubos. É considerada a classe que mais consome no Brasil. Os consumidores de recôncavo são pessoas que se importam muito com o seu consumo, gostam sempre de coisas que estimulem a fazer algo, buscam manter o corpo em forma, através de exercício e malhação, experimentando coisas novas, gostam de desafios de uma vida agitada, mesmo sendo jovem, prefere ficar em casa e comer uma comida preparada por si mesmo, ou alguém que possa preparar a comida. Possui uma personalidade experimentadora. A conclusão. O artigo apresentou os resultados de uma pesquisa realizada entre diversas pessoas espalhadas em 13 cidades do Recôncavo delimitado. Foi através de análise de cluster que se pôde descobrir 3 tipos de consumidores com comportamentos e características diferentes, que buscam atender suas necessidades e atender as necessidades da família, buscando um bom status e uma fonte de motivação e aprendizagem para lidar com coisas do dia a dia, podem-se dividir esses grupos em uma segmentação psicográfica, formando assim grupos menores, com o objetivo de poder conhecer melhor o perfil psicológico do consumidor, dividindo-os em pessoas com muito e pouco recursos, jovens e pessoas maduras. Aqui esse gráfico mostra onde está a maior porcentagem de cluster. Nessa parte amarela é o cluster 3, o cluster 1, o cluster 2, o cluster 3, e a parte amarela é a classe C. No caso a C1, existem 2 tipos de classe, C1 e C2. E a classe C é a que mais predomina os clusters. Né? Gostaria de agradecer a essas pessoas, principalmente ao Google, que deu uma grande ajuda aí nesse trabalho. Ao meu irmão Anderson, que ele se preocupou assim comigo de uma forma que chegou um tempo que ele tirou do salário dele que estava juntando lá, comprou um computador. Minha mãe até chegou a perguntar para ele por que aquele computador. Aí ele falou, você precisa fazer o TCC dele, né? Aí então ele me deu o computador. Ao Renato, a minha mãe, que aqui não conhece, ela está sentada ali, me filmando. Legal, né? E a 8º período aí. Não sei se a foto dele está bonita, mas acho. Isso aí, as referências.